abuso, sem abuso, sem abuso. Boa noite! É nesse clima que nós começamos hoje o Fé e Café. Paz, né, para todos os povos, tribos e nações. Rodrigo Boni aqui na voz. Graça e paz, pessoal. Ednei Matias na sintonia com vocês. E a gente começa em alto astral. Vamos falar de abuso espiritual, hein, Boni? Não vai ter samba, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas nós vamos falar hoje sobre abuso espiritual, né? Um tema muito importante e de alta relevância. Então, por esse motivo, nós queremos já convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal, você que não é inscrito, e que principalmente você deixe o seu like também, tá bom? E compartilhe esse link agora com todos os seus grupos, principalmente no grupo da igreja. Compartilha, porque é muito importante nós falarmos sobre isso para que a nossa visão possa ser aberta também, amplificada, né? É verdade. Amplificada, boa. Exatamente. E assim, se você tiver algum depoimento aí de algum abuso que você sofreu, quiser compartilhar aqui conosco, fique à vontade para interagir com a gente. E é o seguinte, vamos começar com ele, o pastor altamente qualificado, o mestre Rodrigo Moraes. Aê, boa noite para todos, para todas. É bom a gente começar no alto astral, porque a gente não sabe como é que vai ser o papo, né? Então é bom o alto astral agora no começo. Inclusive, você que ainda não likeou o vídeo, né? Não... Aproveita para fazer agora, porque eu não sei como vai ser daqui para frente. Então, vamos lá. É verdade, pessoal. Tem gente falando que nem sabe o que é isso, né? Imagina se soubesse, né? Imagina se soubesse. Então, vamos começar já com as perguntas. E mais uma vez quero te convidar a compartilhar o link, tá bom, pessoal? Compartilha, manda para todos os seus grupos, para a família, para seus amigos, tá bom? Vai ser um tema muito importante. Nós temos aí 1h30 para bater esse papo. E, cara, de verdade, eu tô sentindo algo bem poderoso aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana pra gente aprender, tá bom? Bem poderoso. Pastor, posso começar aqui puxando um bonde, meu? Bora. Porque assim, eu já tive uma mente, eu já fui do mesmo rebanho que todos, e de repente comecei a colocar as asinhas de fora, olhar para o outro lado e começar a questionar determinadas coisas e não concordava mesmo porque também não fazia sentido. Então, na igreja comum, você é taxado de rebelde. Então é bom a gente já começar por aí também. O que é a rebeldia? Porque às vezes, vou dar um exemplo simples pra gente chegar lá. Cara, me parece que... pastor, eu posso usar boné? Pastor, eu posso ir não sei aonde? Você me autoriza a ir lá no parque com a minha família domingo? Mas vai ser domingo, percebe? Só não pode ouvir o som da trombeta. Aí aí você fala que não e eu vou, aí eu sou rebelde. Ei, pastor, vamos começar com essa rebeldia aí. Isso é abuso espiritual? Bora começar então com esse papo. E sim, isso é uma forma, de repente, até um pouco mais sorrateira de enquadrar a gente nesse perfil de abuso espiritual. Ele não começa muitas vezes extremamente explícito. Muitas vezes ele é realmente sorrateiro. Ele começa ali pelas beiradas, uma coisa que você precisa pedir permissão aqui, pedir permissão ali, como se o pastor, ou líder, ou a tua liderança imediata, ele fosse um mediador que você tem. Então você precisa sempre consultá-lo antes de fazer qualquer coisa que seja. Porque... você conversa com ele, ele conversa com Deus, Deus responde para ele e ele dá a direção para você. O único problema nisso tudo é que a Bíblia vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, o homem. Qualquer outra pessoa que se coloca nesse percurso como mediador, ele está usurpando um papel que não é dele. Ele está usurpando uma autoridade que não é dele. Ele está se colocando em uma condição que ele não deveria se colocar. E, normalmente, essas pessoas que extrapolam esse suposto mediador e elas olham para Jesus e começam a conversar com Jesus, normalmente essas pessoas são taxadas de rebelde. Elas são taxadas de rebelde porque elas vão ganhando autonomia. E a gente ainda parece que não pegou ali a frequência da coisa, que a ideia realmente, a ideia que a gente tem na igreja, a ideia que nós temos que ter ali no rebanho, é exatamente a ideia de criar autonomia. Não é para criar dependência.
Não é para você ser dependente de alguém, não é para você ser escravo de alguém. A ideia é você criar autonomia. Nós estamos ali para poder mostrar para as pessoas Jesus. Jesus é quem precisa ser visto. A ideia do ministério pastoral, e eu acho que isso é uma coisa muito importante de se ressaltar. O ministério pastoral, ele não é um ministério hierárquico. O pastor não está no topo de uma hierarquia. Quando Jesus vai falar isso com Pedro, a expressão que ele usa é: Pedro, você me ama? E o Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus faz uma réplica dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Então, quem é o pastor? O pastor é uma ovelha do rebanho de Jesus, que de repente está olhando todas as outras ovelhas de Jesus sofrendo num sol escaldante, e ele está ali para chamar aquelas ovelhas e dizer: venham comigo para debaixo da sombra do Onipotente. Venham que aqui vocês vão encontrar descanso para suas almas. Então venham porque eu estou aqui. E chegando aqui nós vamos ter harmonia, comunhão, nós vamos ter paz, prosperidade aqui, debaixo da sombra do Altíssimo. Então não é uma hierarquia. Jesus não estava pondo alguém sob alguém. Jesus não estava pondo alguém sob a autoridade de alguém. Por isso que a Bíblia vai dizer que são múltiplos dons, mas o mesmo Espírito opera tudo em todos. Porque não há distinção hierárquica em dons. O dom é só para diversificar. É para que a igreja seja completa, mas não é para que a igreja seja hierárquica. Então, quando a gente começa a desmembrar esse lance da autoridade espiritual, da hierarquia espiritual, da chefia do pastor, do bispo, do apóstolo, aí a gente começa a criar esse desenho de manipulação, esse desenho de abuso, esse desenho de sobrecarga, a partir dessa corrupção da visão do que é a liderança cristã. Olha, eu tenho assistido alguns programas assim, esses que como é que fala? Esse pessoal que sai viajando pelo mundo e mostrando como que são os costumes, as coisas. No YouTube, assim. Tipo Mundo Sem Fim, por exemplo. E aí eu vi lá, na Índia, no Nepal, Bangladesh. Cara, esse pessoal, esse povo é muito religioso, muito manipulável e altamente analfabeto, por assim dizer. Ou seja, eu posso fazer uma correlação entre a ignorância e ser manipulado, porque aí você... quando a Bíblia fala assim, meu povo peca por falta de conhecimento, isso também está atrelado, não está? Isso também está atrelado, claro, com certeza. Nós temos uma cultura de leitura muito fraca aqui no Brasil. E aí é um lance que eu acho bastante esquisito, assim, né? Você fala, nós estamos seguindo a Jesus porque Jesus é o Senhor da nossa vida e a Bíblia é o livro que revela pra gente Jesus e é o livro mais importante. E aí você pergunta pro cara, que legal que é o mais importante, você já leu? Ele fala, não, nunca li. Cara, mas crê. Que importância é essa que você está dando? Qual é a importância que você dá para a Bíblia se você não se relaciona com ela, se você não lê, se você não estuda, se você não se debruça? Então, se você não ler, se você não perceber, se você deixar com que outra pessoa leia para você, interprete por você, você corre um risco muito grande de ser manipulado. Se você der sorte... Eu já tô falando até em sorte, tá vendo? Mas vamos contar com ela. Se você der sorte de encontrar no seu caminho uma liderança bem intencionada, que é o cara que tá fazendo a leitura e ele quer compartilhar com você, de fato, palavras que vão trazer vida, poxa, que legal, você faz parte de uma minoria. Normalmente, você vai encontrar pelo seu caminho pessoas que se aproveitam que você não sabe e elas vão induzir você a pensar como elas querem que você pense. E essa indução, ela começa a acontecer com coisas, desde coisas simples mesmo, né? Eu me lembro, por exemplo, um dia que eu fui com alguns amigos em um culto, eu fui convidado para participar com eles, né? E era um lugar, assim, muito grande, bastante gente e tal, eu fiquei ali no cantinho, ali, sentado junto com eles, e o cara que estava ministrando, ele começou com aquelas coisas bem óbvias. Assim, ó, Deus está mostrando aqui para mim 3 pessoas desempregadas.
Eu falei, rapaz, a gente tá no Brasil, né, irmão? Óbvio, né? Você podia ser até mais ali. Você podia falar 300 pessoas desempregadas que ia ter público aqui, ia ter quórum. Deus tá mostrando 3 pessoas desempregadas e eu quero dar uma palavra para você porque Deus tá mandando. Aí levantou um cara e ele falou, não é você, pode sentar. Aí levantou outro cara e ele falou, também não é você. Ele fez isso umas 5 vezes, até que foi levantando as pessoas, é você e é você. E isso, esse processo de óbvio, o profeta do óbvio, vai te dando, de certa maneira, na cabeça das pessoas que não conseguem fazer link com as coisas, vai falar, cara, esse cara, ele tá ouvindo a voz de Deus. Ele tá ouvindo o que Deus tá falando. Esse cara é muito próximo de Deus. Deus tá cochichando no ouvido dele. E isso vai gerando, vai fazendo com que você olhe para aquele camarada com olhares diferentes. Você vai projetando nele algumas coisas, você vai projetando nele algumas expectativas que você não deveria ter em pessoa nenhuma. Ou você vai projetando nele experiências que você gostaria de ter e não tem. E aí você vai olhando para ele, vai enxergando aquele cara com olhos diferentes, a ponto de você conseguir, inconscientemente, devotar a sua espiritualidade a ele. Porque aí chega num momento que, de fato, ele virou teu mediador. Porque aí é a hora que você vai chegar pro cara e vai falar assim, aí, eu caso com quem? Com a loira, com a morena ou com a ruiva? Me ajuda. Onde que eu trabalho? Você acha que é mais fácil eu trabalhar aqui, ali, assim? Qual profissão eu faço? Qual faculdade eu faço? Para que lado eu vou? E vai gerando um vínculo de dependência, porque foi projetado uma imagem de que aquele cara é um cara que conversa com Deus, que fala com Deus numa linha direta. E tem os tiques, né? Se você for buscar pregadores na internet, você vai ver o cara, assim, no meio da pregação, o cara... Hã? Tá bom, Jesus, ouvi, pode deixar que eu vou falar. E tal. Tudo isso é pra quê? Qual que é a intenção disso? Qual é a intenção? Eu não estou desconfiando dizendo que Jesus não fala com as pessoas. Uhum. O que eu estou dizendo para você, lendo as Escrituras, é que toda vez que Jesus falava com as pessoas, ele pedia para elas assim, ó, não conta nada para ninguém não, porque o meu lance não é espetáculo. Eu não quero produzir espetáculo, eu quero produzir transformação. Então, guarda para você, guarda para você. Agora, quando o cara busca espetacularizar aquela experiência, no fundo, o que se projeta é que aquele cara é mais espiritual. Então você começa a criar essa imagem de espiritualidade. E aquilo vai virando uma devoção. Aquilo vai virando uma devoção a tal ponto de que aquela figura vira o seu mediador. Então, eu conheço muita gente que o mediador entre ela e Deus não é Jesus. O mediador entre ela e Deus é o pastor dela. É o bispo dela, é o apóstolo dela. O mediador entre ela e Deus é a igreja dela, porque Deus só fala com ela na igreja dela. O mediador entre ela e Deus é o líder da célula dela, porque ela não pode fazer nada. Ela não tem liberdade de tomar uma decisão sem antes perguntar pro cara se ela pode namorar ou não, se ela pode ir no cinema com o namorado dela ou não. Isso é escravidão, cara. Isso é escravidão e isso é abuso espiritual. Você está usando a influência que você tem e essa suposta autoridade que você possui para poder controlar a vida das pessoas ao seu favor, ao seu benefício, para poder controlar a vida das pessoas a partir das suas mãos. Isso é abuso, sim, isso é abuso espiritual. Temos vários exemplos. Você vai ler algum? Tem Boni? pergunta aqui já, Tem. né? A pergunta da Paty é o seguinte, ó. Abuso é tipo você não poder viver fora da igreja somente o que o pastor quer, que decide que você viva? Também, isso é uma das formas. Não é única, mas é uma das formas. Por exemplo, música secular. Você não pode ouvir música secular. Porque música secular é do inferno, tipo assim. Então, aí pode ser um, sei lá, assim, preferência, pode ser cosmovisão, pode ser outras coisas. A ideia do abuso, ela vai muito além disso. Ela toma proporções totalmente diferentes dessa. Ela pode começar com isso. Ela pode começar com um controle de gostos, por exemplo. Ó, aqui a música que você tem que ouvir é essa, a roupa que você tem que usar é essa, as palavras que você tem que falar é essa. Então, vai começando a projetar isso. Mas isso vai entrando cada vez mais numa seara de dependência que... eu vou falar uma coisa aqui que parece absurda, mas se você for pesquisar, pode dar um Google, para tudo aqui. Não para não, senão você vai sair daqui da live, né? Continua aí. Depois da transmissão, você dá um Google. Mas você vai encontrar, por exemplo,
nessa relação de dependência extrema, você vai encontrar, por exemplo, o pastor falando pro casal de missionários da igreja, falando, ó, é o seguinte, Deus pediu que eu dormisse com a sua mulher. E o cara, sabe o que o cara vai falar? Poxa, amém, se Deus pediu, tá bom. Como que eu vou brigar com Deus? Como que eu vou discutir com Deus? profeta. Como que eu vou discutir com palavra. Deus? Deus adultera falou. com ela. Então tem esse lance, talvez seja um dos mais famosos. Lembra dessa parada aí? Sim, vai e adultera com ela. O cara não sabe nem ler ainda, o infeliz. Bizarro, mano. Mas assim, isso existe. Eu já presenciei casos do cara falar assim, ó, é o seguinte, Deus tocou no meu coração que o teu salário esse mês você tem que investir em honra no meu ministério. Eu já acompanhei casos assim. Nossa, mano. Você tem que dar o teu salário do mês. E aí o cara, ele olha e fala, cara, mas puxa, o que eu vou fazer com a minha família e tal? E aí o cara vai lá, faz empréstimo, não sei o quê, porque parece que é o canto da sereia. Por quê? Porque a figura do pastor é aquela figura que gera credibilidade. É o cara que tá com você, é o cara que você vê todo dia, você vê ele lá em cima. E toda vez que você olha para ele tá falando em nome de Deus, então ele vai gerando credibilidade. E quando ele te vira pra você e faz um pedido desse, como que você vai negar um pedido de Deus? É por isso que eu tenho um receio muito grande com esse lance de Deus falou. Eu tenho um receio muito grande. Inclusive, se você for se debruçar sobre a nossa literatura apologética, você vai ver que a maior parte das seitas e heresias que existem hoje começou com Deus me disse. Deus falou. É verdade. Deus falou. Deus deu uma revelação para um, Deus mostrou o final dos tempos para os outros, Deus deu um livro para um, Deus. E aí, cara, por que começa com Deus falou? Porque se Deus falou, quem que vai desfalar? O meu professor, ele fala sempre isso, Manu, o Boni. Ele fala assim, quando a pessoa chega pra mim e fala, Deus me falou, não sei o quê. O que você acha, pastor? Ele falou, não acho nada. Se Deus falou, tá falado. Tá falado. Exatamente. Então, é isso. Deus falou, tá falado. Não tem discussão. E aí, quando você começa um diálogo com Deus falou, sei lá, quando uma pessoa vem pra mim e fala assim, sei lá, a pessoa vai sair da igreja, vai pra outro lugar. Ela chega e fala assim, pastor, olha, Deus falou que eu vou ter que chegou o meu tempo aqui, não sei o quê. E ela fica esperando depois. O que foi que você tá esperando? Não, tô esperando pra saber a sua opinião. Você quer saber a minha opinião? Se Deus falou, tá falado. Eu vou fazer o quê? Então você começa a conversa de outra forma. Fala, eu estou com um desejo no meu coração de fazer isso, fazer não sei o quê. Então não é Deus falou. Eu acho que Deus falou. Sim, cara, eu tô sentindo um desejo. Me parece que esse desejo foi Deus que colocou no meu coração, sei lá. Mas quando você começa com aquele lance do Deus falou, eu tenho um receio com isso. Porque aí se Deus falou, então não há discussões ali. Eu não discuto sobre o que Deus falou. Não há discussões sobre isso. E aí você olha um cara e aquele cara tá sempre ali com Deus falou. Toda vez que você olha pra ele, ele tá falando sobre Deus, ele tá falando de Deus e ele tá falando através de Deus. E aí, cara, aquele cara chega pra você e fala, Deus falou agora. Você me ouviu tanto tempo falar aqui de Deus? Deus falou que você tem que dar o teu salário desse mês pra mim. O que você vai fazer? É o canto da sereia. Uhum. Deixa eu só, dentro desse assunto aí. E ainda mais quando eles utilizam a palavra de Deus para seu benefício próprio. Por exemplo, o cara entra na igreja, a partir de agora a sua caminhada não é mais fora, então você não vai se sentar na roda dos escarnecedores e tal. Então usa esse tipo de palavra, entendeu? E aí para ter o controle e o domínio, né, sobre a vida daquela pessoa. E eu já ouvi isso, várias vezes, né? É uma palavra totalmente fora de contexto. Fora de contexto. Mas que vindo da boca de alguém que tá à frente ali, que tem uma suposta autoridade sobre as pessoas vão parar para ouvir. E elas não vão conseguir contextualizar aquilo. De repente por ignorância, de repente por receio, por temor, por respeito, por qualquer coisa que seja, por devoção mesmo. Vai acatar aquilo que foi dito. E isso vai começando um trabalho, vai começando um projeto que vai terminar em devoção, em mediação. Daqui a pouco você tem aquele cara sendo mediador entre você e Deus. Tem um exemplo aqui que a audiência acabou de me lembrar, bizarro, que um pastor aconselhou terminar um casamento porque o marido não ia naquela igreja. Olha que louco. Ele sendo evangélico, indo em outra denominação, porque não ia naquela, ele aconselhou a esposa, que é obreira, / não sei o que. É melhor não, porque estão misturando... reino dividido não subsistirá. Ou estão misturando as tribos. E o casamento acabou. Meu Deus. Obrigado, viu, audiência?
E assim, pastor, falando em salário também, a nossa produção mandou um vídeo muito educativo essa semana, onde um pastor falava do púlpito, assim, mas se até o pecado tem salário, você acha que eu não vou ter? Nesse tom e nesses termos. Cara, isso é abuso espiritual, pastor? Olha, é abuso espiritual envolto ainda, inclusive, de uma certa tolice, né? Porque se eu tiver que me comparar a alguma coisa, né? E com essa pretensão de me engrandecer, com certeza não seria com o pecado. Eu teria dezenas de milhares de outros exemplos para dar, né? Mas sim, o que é esse lance do abuso? Ele vai muito pela intimidação também. A intimidação sobre a proposta da autoridade. Então eu vou intimidar você. Eu vou dizer para você aquilo que você tem que fazer de maneira intimidatória. E se você não obedecer aquilo que eu estou dizendo, ou se você questionar a minha direção, você é rebelde. Você está fora da visão. Cara, o tanto de gente que... Se você já ouviu isso, você que está ouvindo a gente já ouviu isso, diz aí pra gente, por favor. Se você já passou por alguma situação como essa, de você está fora da visão. Por que você está fora da visão? Porque aquilo que é dito pelo pastor é inquestionável. Ele veste uma roupa de inerrância. Ele veste uma roupa de alguém que alcançou um nível de santidade extremo que ele não comete mais erros. Por exemplo, se você olhar hoje para a estrutura clerical da Igreja Católica Romana, qual é a figura do Papa, do Sumo Pontífice? Inerrante. Ele é inerrante. E aí e aí a gente critica demais isso, né? A gente fala, meu Deus do céu, isso é loucura, isso é idolatria, não sei o quê. Aí você olha para a estrutura organizacional evangélica, o que é? É igual de menor proporção. Esse cara é o Papa. A mesma coisa. Porque ele não erra. Ele não erra, ele não permite ser questionado, ele não permite outro ponto de vista, ele não permite outra colocação. Que isso? E se questionado... É rebelde. Tá fora da visão. Ainda tem Pastor, resposta pra tudo. E aí é intimidação. Porque aí eu vou olhar pra você e falar, cara, na frente de todo mundo, você tá fora da visão. Você Porque é questionador, eu sou o anjo da você é igreja. ovelha rebelde, eu sou o anjo da igreja, você tem que me obedecer. Quando começa com esse você tem que, isso é loucura, você não tem que nada. Eu quero ler um comentário aqui da audiência antes de fazer uma pergunta. Do Biscotes Celestiais. Pastor, boa noite. Me sinto grato pela internet ter me apresentado a você. Gosto muito da forma do seu pensar e fazer teologia. Legal. Que legal, bacana. Obrigado. E aí uma pergunta aqui do Caio Neres. Deixa eu ver. Rebelar-se é a ação de ir contra a vontade de Deus, não o ato de pensar e ser livre, não confundir com libertinagem. Sim. Você quer ver uma coisa? Jesus, ele foi um grande rebelde do seu contexto. Extremamente. Ele foi um grande rebelde. Porque imagina, Jesus estava exatamente levando as pessoas a pensar fora da caixinha que eles pensaram a vida inteira. Jesus estava derrubando pilares que para aqueles homens eram extremamente importantes. Cara, foi tenebroso. Então as pessoas que olhavam para Jesus enxergavam em Jesus um ser rebelde. E na verdade, não era rebeldia que ele estava fazendo. Ele não estava sendo rebelde no sentido de viver a qualquer maneira. Ele estava apresentando uma forma. Ele estava questionando a maneira como as coisas aconteciam. E se você lidera algum grupo e você não sabe lidar com pensamentos contrários, se você não sabe lidar com críticas, se você não sabe lidar com caminhos alternativos que as pessoas vão apresentar para você porque só o seu está certo, se você não sabe lidar com outras opiniões além da sua, cara, você é um tirano. Volta pro discipulado. Você não é um líder, você é um déspota. Você é um tirano, você está querendo fazer com que a sua vontade seja feita. E a oração que Jesus ensinou a gente é que a vontade do Pai seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então não é o que você quer, é o que o Pai deseja. Tem uma pergunta aqui da audiência e eu quero até dar uma complementada nisso. Mas as profetadas também são um tipo de abuso espiritual? Porque assim, a gente fala da liderança... Presume-se que o abuso espiritual geralmente vem da liderança, mas às vezes não é.
é um cara que também almeja isso e detém ou se auto-intitula profeta e sai dando profetada nos outros para exercer esse tipo de manipulação. Ou seja, isso é um abuso espiritual também? Isso é um abuso espiritual também. É um abuso espiritual também. Ele tá... É um desejo de induzir você por um caminho que ele quer que você vá e apresentar para você uma perspectiva dele mesmo que necessariamente ele não tem. Ele quer que você veja uma imagem dele que ele não é e ele quer conduzir você por um caminho que ele quer. Isso é manipulação. Manipulação. A profetada é manipulação. Ah, manipulação. Não chega a ser abuso. É um tipo de abuso. A manipulação é um tipo de abuso. E você acredita que eu recebi uma dessas esses dias? Esses dias. Recebi, legal. o cara falou assim pra mim, nesses termos, inclusive. Paz, vaso. Desculpa, rapaziada, mas foi isso mesmo. E falou pra eu fazer um jejum de 7 dias. E foi louco, porque ele falou assim, faça um jejum de 7 dias, não ouça a música do mundo, porque vai vir pedrada. Se tivesse vindo isso num papel, eu teria rasgado. Simpatia isso aí. Rapaz, que você tá chapando, mano. Simpatia. Eu acredito assim, que existam ainda profetas. Eu acredito que Deus fala assim através da boca de pessoas. Né? Vamos estender esse papo, então. Então vamos. Eu acredito que Deus fala assim. Né? Bom, acredito que existem pessoas que são usadas por Deus de verdade. Isso eu acredito também. Entendeu? Mas não esse tipo de simpatia, que parece que você foi na casa da Mãe Maria, né? Ô Mãe Maria, ô Mizifi, senta aqui, Mizifi. Só me faltou, vai lá na encruzilhada e derrama óleo ungido. Mas porque comigo... E não falou isso? Normalmente. Porque assim, comigo, na minha conversão, eu ouvi muita coisa e que se realizou de verdade. Por exemplo, a minha esposa está aqui hoje. No primeiro dia que eu coloquei o pé na igreja, Deus usou a vida de um pastor e falou que aquilo que eu tinha perdido lá atrás, Deus iria restituir. E o cara não me conhecia, mano. Não sabia da minha história. E aconteceu. Depois de quase 3 anos separados, nós estamos aí novamente, já tem 11 anos. São 25 anos que nós nos conhecemos, né? A gente já totaliza tudo 25 anos juntos. E aconteceu. Atualizando tudo. Aconteceu. Que legal. Inclusive até questões de situações que ocorreram na minha vida que também aconteceram. Por isso, assim, lógico que quando você começa a caminhar, você fica um pouco mais criterioso em entender mesmo se é, se não é. E eu acho engraçado que quando é de Deus mesmo, cara, você sente, mano, o Espírito testifica. Quando gera dúvida, não é Deus, mano. Sim. Eu acho que até o jeito mas eu vejo dessa forma, jeito que tá coloca, cara, porque já aconteceu comigo, e foi engraçado, eu vi de perto isso. A gente foi fazer uma apresentação, e aí o pastor virou pra Patrícia, mano, ele nem conhecia, não sabia, e falou coisas muito pontuais, que funcionou, e era. E a Patrícia é muito criteriosa. Eu também, mas ela é embaçada. E de repente virou pra esposa do Feijão e falou. Totalmente emocional, cara. Totalmente emocional. Sabe, Pedro falando assim, parecia aquilo. Pedro falando, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí daqui a pouco... É a mesma coisa. É tipo aqueles eu vou te proteger, você não vai morrer. É pra trás de mim, Satanás. Você Você tá já viu doido. aquele meme lá do Lúcio Sincero, mano? Que ele tá de profeta. Olha, Deus manda dizer. Aí te digo mais. E aí Deus, não falei isso não. Não falei isso não. Aí é contigo, né? Mas assim, quando eu fui pra igreja, uma das primeiras vezes que eu fui pra igreja, eu ainda tava no meu visual adolescente, eu tinha cabelo comprido, roupa preta, cheia de anel, corrente, caveira, coturno e tal, era o jeito que eu gostava de me vestir, rock and roll. Muito provável eu devia estar com a camiseta do Pantera, ou do Slipknot, do Sepultura, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui pra igreja e tinha uma senhora no primeiro banco, era um culto de semana, e assim, aquele culto que... onde houver 2 ou mais, saca? Aquele culto assim que... Era a tia do coque? E aí tinha uma senhora lá na frente e ela me viu.
E aí quando ela me viu, eu tinha sentado no fundo, quando ela me viu, ela me chamou pra sentar na frente. Eu fiquei super envergonhado, porque eu tinha um problema muito grande na época da minha adolescência. Eu era muito, muito, muito tímido, extremamente tímido. Eu não conseguia fazer amizade com ninguém. E quando ela me chamou pra ir pra frente, eu falei, nossa, mano, e agora? Falei, mas eu preciso ir, porque senão ela vai encher meu saco, eu vou. E aí quando eu fui lá na frente, qualquer outra pessoa, olhando pra aquele estilo, pra aquele garoto, ia falar, cara, senta aqui pra você aceitar Jesus, pra ver se você não vai pro inferno, menino. Pra ver se tem algum jeito pra você. Pode crer. Ela olhou pra mim, ela falou assim, ó, filho, Deus escolheu você pra você ser pastor. Uau. Onde eu tô aqui hoje? Você fala, cara, como assim? Como assim? Mas aí eu vou trazer um lance só para fundamentar. Assim, eu acho muito saudável, sim, a gente entender que Deus, ele fala conosco. E Deus, ele usa pessoas para falar conosco. Isso é um fato. Isso é fato. Eu não consigo negar isso, porque isso já aconteceu de pessoas fazendo comigo e de mim fazendo com as pessoas. Então não tem como negar. Mas tem um lance, né? Quando o Paulo ele vai falar sobre os dons ministeriais, ele vai falar que uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres. O mesmo Paulo ele vai usar essa expressão depois escrevendo aos Gálatas, dizendo que os apóstolos e os profetas lançaram fundamentos sob o qual os evangelistas, pastores e mestres edificam. Então, o ministério profético, o profeta como ministério, isso é lançar fundamentos, é o princípio, foi no início e não é mais. Da mesma maneira que o ministério apostólico era lançar fundamentos, foi no início e hoje não é mais. Então eles estabeleceram, eles deram pra gente base, sustentação. Eles trouxeram pra gente a revelação, eles trouxeram pra gente a compreensão, e hoje nós edificamos sob o que os apóstolos e os profetas nos trouxeram. Evangelistas, pastores e mestres edificam, constroem sob o fundamento que eles lançaram. Você quer ver uma coisa? Quem era o profeta antes? O profeta não era o cara que dava palavra de sabedoria, como essas que a gente acabou de falar aqui. Coisa de sensibilidade, de olhar e falar, cara, você vai ser pastor. E eu, naquela época, assim, a coisa que era menos óbvia, olhando pra mim, o menos óbvio é que eu seria pastor. Se ela falasse que eu seria um aviãozinho, acho que ia ficar mais óbvio ali. Que eu, sei lá, que eu fosse fazer qualquer coisa, menos ser pastor. Então ela não foi óbvia, ela foi profunda. Ela me trouxe uma palavra de sabedoria de Deus. Ela me trouxe uma palavra de sabedoria. O profeta era diferente. O profeta é o cara que ele chegava e falava assim, ó, segundo a minha palavra, não importa, segundo a minha palavra é assim que vai ser. Segundo a minha palavra não vai chover. Até eu falar que vai chover, não vai chover. Depois que eu falar que vai chover, vai voltar a chover. Enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover. Esse é o profeta. Esse profeta como ofício, isso é extinto. Isso é... Ah, tá, entendi. Isso se foi. Temos profetas no nosso meio, mas não por... Não é profeta como ofício. Hoje a gente diz que isso é uma manifestação do Espírito Santo, com uma palavra de sabedoria. Não é um profeta como ofício, porque o profeta como ofício lançou fundamento, junto com os apóstolos. Que inclusive é outro lance, esse lance a maneira como a gente foi hierarquizando as coisas, foi também trazendo uma multiplicidade de nomenclaturas. Antigamente, poxa, não é tão antigamente assim. Na minha época de jovem na igreja, você tinha pastor, presbítero e evangelista. Normalmente o pastor cuidava da igreja, o presbítero é aquele cara que está aspirante para ser um pastor, e o evangelista está ali também, meio que um auxiliar do pastor, e essa era a forma como a igreja se organizava. Aí foi passando um tempinho, a gente deixou de ser só pastor, virou bispo também. Porque aí, quem é o bispo? O bispo é um cara que está acima do pastor. Aí, bom, foi passando um tempinho, acabou que já não dá mais para ser só bispo, aí a gente trouxe o apóstolo de volta. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o cara que está acima do bispo. Então você já tem pastor, você já tem bispo, já tem apóstolo. E aí foi passando mais um tempinho, bom, agora tem um monte de apóstolo. O que a gente vai fazer para ser acima? Bom, acima tem o pai apóstolo. Então você tem o pai apóstolo, você tem o apóstolo, você tem o bispo, e aí lá embaixo você tem o pastor. E aí foi passando mais um tempinho, agora você tem o patriarca. Você tem o patriarca, você tem o pai apóstolo, você tem o apóstolo, você tem o bispo e você tem o pastor. Mais 10 aninhos a gente tem um querubim. Você está sendo ungido a serafim.
Pastor, eu já dei esse depoimento aqui lá nos primeiros episódios, mas o meu pastor foi lá num congresso, e aí no final do congresso lá, trocando cartões, o nome do cara embaixo tinha o título. Era fulano de tal vice-querubim. Isso é eu não verdade. acredito. É verdade, é verdade. Ah, meu Deus. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Então esquece É o lance verdade, dos 10 real. anos. Já tem o vice-querubim. Eu quero aproveitar esse clima. Tem um vídeo que você pode buscar depois também aí no YouTube. E pior que é uma igreja batista. Agora eu vou falar mal dentro de casa. Uma igreja batista nos Estados Unidos. O cara foi ungido a rei. Eita, pleura. Ele foi ungido a rei. Ele foi ungido a rei. Pera aí, mano. Ele não pisa mais no chão da igreja. Quando ele chega na porta da igreja, os irmãos levantam ele nas costas, em cima de um trono. Meu Deus do E céu. levam ele até o altar, porque ele só pisa no altar. Ele é rei. Que isso? Ele é rei para poder ser da descendência de Davi. Ele é o brabo, mano. Cara, Se eu fosse desse reino, eu queria ser cavaleiro. Ó, tem um, onde nós vamos chegar com essa parada? tem um Essa é a comentário pergunta. aqui bem interessante aqui, ó. Joelma Minucelli. Joelma, obrigado por participar, tá? Meu maior trauma na vida veio de um abuso espiritual que sofri na mão de um pastor. O inimigo usou muito a vida dele para matar a minha identidade e tudo que eu tinha construído com Deus. Exato. Ô Joelma, eu sinto muito por você, primeiro, sinto muito mesmo, porque eu sei o quanto isso é significativo. Normalmente a gente olha para a figura do pastor e nós deveríamos pelo menos enxergar consolo, conforto, direção. E quando isso se inverte, quando a gente olha tentando enxergar isso e no meio disso tudo tem manipulação e abuso, isso fere demais. Então eu sinto muito por você e a única coisa que eu posso te dizer é que isso não é o evangelho de Jesus. O que você encontrou pela frente, Jesus vai chamar de lobo. Ele não vai chamar de pastor. Verdade. Ele vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o lobo é aquele cara que destrói. Ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Uhum. E nós estamos, infelizmente, cercados de lobos que entram pela janela. De lobos que estão interessados em benefício. De lobos que estão interessados em manipulação. Que estão pensando que a igreja é uma construção para que ele usufrua de bens e benesses, para que ele tenha honra. Cara, eu posso falar uma coisa aqui para vocês que me deixa extremamente intrigado? Pode. Essa cultura que a gente criou, eu não tenho nada contra você honrar pessoas. Inclusive a Bíblia vai dizer que você precisa dar honra a quem tem honra. Honrar as pessoas. Existem ministérios, e eu estou falando de uma realidade de grande parte das igrejas aqui no Brasil, que eles introjetaram na sua liturgia a ideia de honra ao líder. Então você tem, por exemplo, um dos cultos que você tem que fazer uma oferta de primícias, e aquela oferta de primícias é para o sacerdote. E ele exige isso, e se você não fizer isso, você não pode trabalhar na igreja, você não pode ser obreiro, se você canta, você não vai cantar, se você trabalha como porteiro, você não vai poder trabalhar, se você limpa a igreja, você não vai poder limpar, você não vai poder fazer nada ali se você não participar da oferta de primícias para esse suposto líder que traz essa cultura de honra e dizendo para você, em paralelo, que se você honrá-lo, você está honrando a Deus e a forma como você o abençoa, Deus vai abençoar. Deus vai te abençoar também. Deixa eu falar isso pra você de todo o meu coração. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é manipulação. Isso é uma das mentiras mais graves que tem ferido muita gente. Não, acaba com isso. Destrói isso. Você quer ver como a gente tá ficando piné da cabeça? Imagina que o prefeito da tua cidade vai lá na sua casa jantar com você. Essa noite aqui. O prefeito da sua cidade vai lá jantar com você. O que você prepararia para ele? Sucrilhos. Sucrilhos é bom. Cara, posso ser sincero assim? Cara, normalmente, muito provavelmente você vai no mercado e você vai preparar uma comida que a tua família mesmo não come. Pode crer. Você vai comprar do melhor. O prefeito vai vir na minha casa. Vai pegar até emprestado, cara, se for o caso. Exatamente, você vai pegar emprestado, você vai preparar um banquete para ele, coisas que até mesmo você não come. E se eu falar para você que a irmã Mariazinha lá da tua igreja, aquela do ciclo de oração, vai lá jantar na sua casa? É café.
Café é torrada. Mas você vê como que tá corrompido a nossa... É café e torrada, é isso aí mesmo. Uma farinha. Uma farinha com caldo de feijão. É verdade, pastor. Verdade. Não é? Porque ó como que tá corrompido a nossa percepção de honra. Porque quem ora por você não é o prefeito. Quem está de joelhos dobrados, orando para que Deus abençoe você, o seu trabalho, para que Deus sustente você e sua família, é a irmã que você receberia com menos honra do que você recebe um cara só por causa da posição desse cara. É engraçado como o Hebreus 13 fala sobre os deveres sociais e de como você tem que ser bendito entre nós a hospitalidade, porque muitos sem saber acolheram a anjos, mas é justamente nesse nível de equidade, dessas coisas, né? E aqui tem alguns comentários que eu não posso deixar passar, pastor. Poxa, muito legal porque mesmo, colocaram mano. aqui muitas nomenclaturas que fazem parte do panteão dos abusos espirituais, tá ligado? Pera aí, mas antes de você ler, galera, é o seguinte, ó, sacanagem, meu. Ó, a gente tá com 33 pessoas aí ao vivo, agora 29. Estamos só com 22 likes. Tem gente que não deu like. Se você não der like, você vai ser... Olha... Ó, abuso espiritual aqui. Deixa o like aí, galera, tá bom? E compartilha, tá bom? Então eu vou colocar logo no bonde assim, ó. O Wagner Rodrigues disse que roupas de inerrantes, tem muitos por aí. Roupas de inerrantes. Olha. A Paty falou assim, a Paty Xavier, saímos debaixo da cobertura do bálsamo do Senhor, vice-querubim alado. A Jéssica Portilho disse assim, também tem a cobertura espiritual, precisar obedecer o anjo da igreja para não ficar sem a cobertura espiritual. Cara, mano, cobertura espiritual, visão da igreja. Tem indícios também do abuso, tem indícios, tem sinais, mano. Tem. Vamos entender como é que nasce esse lance da cobertura espiritual, do ungido do Senhor. Aquela ideia de que, olha, se você se desviar da direção que eu estou dando, você está se rebelando contra um ungido do Senhor. De onde que surge isso? Isso surge de uma expressão usada por Davi para o então rei Saul. Davi tem Saul nas suas mãos e ele pode tirar a vida do Saul. E ele usa essa expressão, ele diz, eu não vou fazer nada contra um ungido do Senhor. O que é ungir? O que é ungido do Senhor? Essa palavra, ungido, ungir, ela está envolta em três significados, em três sentidos que vão norteando a nossa consciência de espiritualidade, de ministério e etc. Por exemplo, Jesus, quando ele chega no templo e ele pega o pergaminho de Isaías para fazer a leitura, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Essa palavra que ele usa, ungiu, é a palavra exousia. O que significa essa palavra? Essa palavra significa direito de estar onde você está, legitimidade de estar onde você está e capacidade para estar onde você está. Direito, legitimidade e capacidade. Exousia, ungir. Então, quando em Israel se ungia um rei, você está compartilhando com esse homem o direito de estar no trono, a legitimidade de estar no trono e a capacidade de estar no trono. Então, o Davi está reconhecendo isso sobre Saul. Ele vai falar, esse cara foi ungido, então ele tem direito, ele tem legitimidade e ele tem capacidade de estar onde está. E eu não posso fazer nada contra isso, foi Deus que o ungiu. Só que no Antigo Testamento, a mesma medida em que Deus compartilhava essa exousia com as pessoas, ele também tirava isso delas. No entanto que o Samuel, ele chega para o Saul e ele usa essa expressão, ele diz, hoje o Senhor rasgou o teu reino de diante de ti, acabou. Eu estou tirando de você, estou dando para outro que é melhor do que você. E no caso era o próprio Davi. Então o Saul, ele perde um desses pilares, ele tinha direito de estar onde está. Mas quando ele oferece sacrifício no lugar do sacerdote, ele perde a legitimidade de estar onde está. Ele tem direito, ele tem capacidade, mas ele não tem agora a legitimidade. Sabe quando o Moisés está conduzindo o povo no deserto e Deus vai dizer para ele conversar com a rocha, ao invés de conversar com a rocha, ele fere a rocha? Quando ele fere a rocha,
o Moisés perde a legitimidade de estar onde está. E ele é repreendido por Deus por conta disso. O Saul é repreendido por Deus por conta disso. Então, o Espírito de Deus, essa unção que era compartilhada, ela era específica para algumas pessoas. Reis, profetas, sacerdotes e juízes. Eram as únicas pessoas que recebiam essa unção, que recebiam o direito, a legitimidade e a capacidade. Rei, profetas, juízes e sacerdotes. Deus dava e depois, por qualquer razão que fosse, aquilo era tirado também. Bom, quando você chega no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, ele vai dizer assim, ó, toda autoridade me foi dada, portanto agora vão e façam discípulos. Jesus compartilha conosco tudo aquilo que ele recebeu. Toda essa exorcia, toda essa unção que envolve o direito, a legitimidade e a capacidade que estava sobre Jesus, ele compartilha conosco. Porque Jesus, então, agora se apresenta como sendo o ungido do Senhor. Jesus é a referência. E sabe onde nasce o problema? O problema é que quando o pastor ele se apresenta para a igreja como sendo o ungido do Senhor, ele perdeu a legitimidade de estar onde está. Ele está usurpando uma posição que não é dele. Ele está usurpando uma autoridade que ele não tem. Ele perde a legitimidade de estar onde está. Uau! Porque você nunca estará debaixo da cobertura espiritual de outro homem. Nunca. Porque nenhum outro homem tem capacidade de acobertar você espiritualmente. Você está debaixo da cobertura espiritual de Jesus, o Cristo de Deus. E se você não estiver debaixo da cobertura espiritual de Jesus, o Cristo de Deus, você está perdido. Portanto, todo camarada que diz você está embaixo da minha cobertura espiritual, perdeu a legitimidade. Caramba. Você perdeu o rumo, você perdeu a mão, meu chapa. Fantástico, pastor. Inclusive, tem um depoimento aqui pesadíssimo. Tem dois, inclusive. Eu vou ler um, que é da Ingrid Rodrigues. Ela disse assim: eu sofri um abuso tão grande que quando adquiri um bem, um carro, e falei que estava orando para comprar uma casa, pois morava de aluguel, o pastor falou que eu estava em rebelião e que estava em oração contrária. Mas fica tranquilo que não vale oração contrária, encantamento, feitiçaria. Fica tranquila, tá? E aí ela conclui aqui dizendo, fazendo oração contrária, e por isso ele passou mal. Louco. André, esse podcast é muito fora da caixinha, deve ter muitas orações contrárias para vocês não falar mais a verdade. Então, ai, caramba, vamos contrariar isso aí. Estranho. Porque a Joelma Minucelli disse o seguinte: quando eu saí da igreja desse cara, eu ouvi da boca das pessoas que era para eu tomar cuidado, até para sair na rua, porque Deus não estaria mais comigo. Ah, então, cara, parece que você tá debaixo do guarda-chuva espiritual desse cara. Esse cara é um déspota. Esse cara é um tirano, ele tá abusando de você. Você não está debaixo da cobertura espiritual desse fulano. O seu pastor não é o mediador entre você e Deus. O seu bispo não é, o seu apóstolo não é. O seu líder de célula não é o seu mediador. Esse cara tá usurpando um lugar que não é dele. Ô pastor, mas a gente pode pensar aqui no depoimento da Joelma que as pessoas disseram, né? Olha, você tem que tomar cuidado. Parecia que o que ele disse lá reverberou, ele não falou diretamente pra ela. Parece radiação, que mesmo de longe pode te afetar. Mas reverbera demais. Eu posso falar uma outra coisa aqui, que é de cunho assim, bastante pessoal, que é o seguinte: se você participa de um grupo, de uma igreja, e guarda o que eu vou te falar no seu coração, por favor. Se você participa de um grupo, de uma igreja, em que quando um irmão sai, aquele pastor reúne todo mundo e diz que ele saiu porque ele é rebelde. Ele saiu porque ele está em rebeldia, porque agora ele está fora da cobertura espiritual, ele está sendo conduzido pelo mal. Se você está numa igreja dessa, eu vou te dar um conselho de verdade. Sai correndo daí. Porque se isso está acontecendo com outras pessoas, não vai demorar muito para acontecer com você. Não vai demorar muito para esse cara estar lá em cima, no mesmo ambiente, falando para aquelas pessoas agora sobre você, que você agora é um rebelde, porque você foi contra o que ele falou. Porque você questionou o que ele disse. Porque você não seguiu a orientação que ele deu. Porque você não foi subserviente
ao que ele quer. Não adianta. Esse cara é déspota. Esse cara é um tirano. Ele não aceita uma outra opinião. E se você tá numa igreja que o cara falou isso, e o cara fala isso das pessoas que saem, fica tranquilo que hora ou outra ele vai falar isso de você. Se eu fosse você, eu me anteciparia. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Mas muitas vezes. E ele falou servo mau e negligente? Ó, essa questão do rapaz aí de Maceió que foi ungido, é isso, Mita? É isso? Como é que é? Fala aí. Rei? Aqui no Brasil Aqui também, no Brasil Maceió já. também tem um rei. Pronto, a E gente não é já o tem Dom Pedro. carregado também. Ah, mano. É. Olha, sabe o que eu acho de verdade, pastor? Que quando, é assim, dá dó, tá ligado? Eu lembro de Jesus também lá no monte chorando por Jerusalém, ó, o pessoal aí, ovelha sem pastor, né? Porque às vezes também dá a impressão de que a rapaziada também gosta disso, né, meu? Não dá essa impressão, Gosta. cara? Por trás de todo líder tirano tem uma pessoa com coração idólatra. Nossa, que interessante, é verdade. Parar pra pensar, é verdade. Pesado. É verdade, mano. Porque provavelmente essa pessoa também almeja ser um déspota, né? É verdade, faz sentido, Está na mano. posição. É triste, mas é verdade. Cara, assim, o nosso desejo é que Jesus liberte os nossos corações. O lance é você estar na igreja e enxergar a igreja como uma família. Eu ouvi um testemunho ontem que eu achei muito legal. Foi de um amigo nosso, eu não sei se ele está assistindo a gente, é de um amigo nosso do seminário, né? Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele quer, mas se ele quiser e estiver assistindo, depois comenta aqui. Que ele falou, cara, antes, quando eu faltava num culto, eu me sentia assim muito pesado, sabe? Putz, faltei assim, sentimento de culpa. Ele falou, ó, hoje, quando eu não venho aqui para a igreja, eu sinto outra coisa. É como se eu pudesse ter ido visitar minha mãe e não fui. Falou, faz falta a família. Falei, cara, então é isso. É isso, porque assim, se você faltar no culto, imagina, eu vou te amaldiçoar, falar, cara, você faltou no culto, não tem bênção pra você. Você tá amaldiçoado, porque você não participa. Não é família. É família, o sentimento é de família, o que tem que movimentar você é isso. A igreja é uma família. No nosso seminário de imersão teológica, toda quinta-feira a gente se encontra, e nessa quinta-feira nós estávamos conversando bastante, a gente está falando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, e eu estava apresentando para eles um paralelo de duas visões de igreja, uma igreja institucional e uma igreja familiar. E o que isso vai levando de caminho, o que isso vai conduzindo de caminho. Então, na igreja institucional, ela funciona realmente como qualquer outra instituição. Ela tem uma gerência. Não é uma família. Ela tem gerência. O cara é chefe do negócio. Ele é chefe, ele dá ordem. Ele abençoa e amaldiçoa. Ele põe cobertura e ele tira cobertura. E se você olhar isso na Bíblia, isso não tem na Bíblia, isso não existe. Se você está aqui e concorda com isso, eu desafio você de todas as formas a você me provar isso no Evangelho. Não tem, isso não existe na Bíblia, você não vai encontrar. Na Bíblia, quando eu olho para ela, eu enxergo que a gente que avança no conhecimento, você tem que fazer súplicas e ações de graças pelos seus irmãos, que você tem que orar por eles para conduzi-los até a sombra do Onipotente, que você tem que caminhar com eles pelo vale da sombra da morte. Eu ouço que você tem que virar a outra face, eu ouço que você tem que andar a segunda milha. É isso que eu ouço. Eu não ouço que você tem que amaldiçoar alguém porque ele não fez o que você queria. Eu não ouço que essa pessoa agora está debaixo da sua autoridade espiritual. Eita. Esse cara está debaixo da autoridade espiritual de Jesus e nós estamos aqui para que as pessoas conheçam Jesus e olhem para Jesus. Eu não estou aqui para que você seja dependente de mim. E se você está esperando cobertura espiritual minha, meu chapa, você está perdido, porque o meu sangue não tem capacidade de purificar os meus pecados, quanto mais os meus e os seus. Você está perdido, não tem como. Ou a gente
dar os braços juntos aqui e juntos nós vamos suplicar pela misericórdia de Jesus, ou nós estamos perdidos, porque é por Jesus, de Jesus, através de Jesus. Então a gente está aqui para poder olhar para Jesus e a minha função, o meu papel como pastor é ensinar as pessoas a olharem para Jesus e depender de Jesus. E conduzir as pessoas a conhecer Jesus, a estar com Jesus, a se submeter a Jesus, porque Jesus é o dono do rebanho, Jesus é o pastor. E a gente está aqui para conduzir as pessoas para olhar o pastor. Jesus é o pastor, do qual todos nós fazemos parte do rebanho. Então essa hierarquia não é verticalizada, é horizontal. Nós estamos um ao lado do outro, ajudando um ao outro, compensando um ao outro, sendo suporte um do outro. E não um em cima do outro, tornando a nossa caminhada mais pesada. Porque agora você tem que levar um cara nas costas. E você tem que levar um cara que não tem o menor compromisso com você. E me desculpa, ele não tem o menor compromisso com você. O que você representa pra ele é mão de obra barata. Nossa. Porque se você for embora, ele coloca outra pessoa no seu lugar e ele não tá nem aí. Eita! Meu Deus! Não é verdade? Agora eu ia fazer... Essa foi braba. Não é verdade? Total. Nossa, olha o que o Felipe fala. Felipe Vieira fala assim: meu Deus, isso que o pastor falou foi pra mim e minha esposa, porque aconteceu isso com a gente. Pois saí da igreja porque tudo isso estava acontecendo. E o pastor dele falou tudo isso que você falou. Então, cara, não era um pastor. Você estava sendo cuidado por um lobo que tinha interesse na lã que você tem como ovelha, e ele entrou pela janela, ele deve ter frustrado você, ele deve ter usurpado você, e eu sinto muito por você. Cara, mas você precisa olhar para Jesus e conhecer Jesus. É muito difícil mesmo, galera, passar por essa situação, porque marca a gente de uma forma tão triste que tem pessoas que não querem nem mais colocar o pé na igreja, não querem ter relacionamento com nada, e aí você acaba se esfriando a tal ponto que nenhuma comunhão com Deus você consegue ter mais. Você acaba ficando irritado se alguém vai falar com você da Bíblia, se alguém vai falar com você sobre Deus, cara, você não quer ouvir, né? Isso é muito triste. E aí acontece o que a gente tem visto, né? Muita gente se suicidando, muita gente virando aí ateu, muita gente quebrando relacionamentos, né, casamentos. Ah, mas eu casei com ela porque Deus falou através da vida do pastor que eu tinha que casar com essa mulher. E aí pronto, começa as tretas. Ou o caso do camarada aqui que o pastor falou pra separar. Olha que doideira. Tem um depoimento aqui da Joelma Minucelli, pesadão, que ela fala assim, olha que legal. Parabéns por esse podcast, galera. Muitas pessoas ficam doentes dentro dessas igrejas, desenvolvem doenças mentais terríveis. E é muito importante alertar os irmãos sobre o que é a real igreja de Cristo. É verdade. Sim. Tem um pastor conhecido nosso. Eu tô vendo os comentários aqui e ver meus irmãos falando piada interna e tal. Olha que legal, ó. Desculpa interromper, mas aí, ó, a Maria que chegou agora aí, ó, é a esposa do Felipe, ó. E ela faz, ó, eu sou a esposa do Felipe e desde que estamos na presença do Senhor, eu e meu esposo Felipe estamos buscando sozinhos a palavra. Estamos se aprofundando na palavra do Senhor, sozinhos. Então aprenderam a ser meio que independente, né? Então, mas ó, vocês estão tudo em maldição, hein? Tá sem pastor, ó. Tá errado isso aí. Se não der o clique. E tem que entregar o dízimo, hein? Brincadeira, brincadeira. Jamais. É Felipe, é isso? Felipe e Maria? Felipe e Maria. Inclusive Maria. O sobrenome dela é complicadíssimo. Inglidileia. Meu Deus. Deve ser uma mistura de nomes aí, eu acho. Deve ser filho. É isso mesmo? Será que é? Mano, eu tenho certeza que eu li errado. Desculpa, tá, Maria? Ingrid de Leila. E só... Ah, Maria, Ingrid e Leila, é isso? Não. Não sei. Deve ser isso, Maria, Ingrid e Leila Cardoso. Tá, enfim. Revela esse mistério aí, Felipe, por favor. Felipe e Maria. Vou usar vocês aqui como exemplo, porque eu sei que, como vocês, podem ter outras pessoas na mesma situação. Eu sei que, em princípio, por conta da frustração, a gente sempre fica muito mais fechado para não se arriscar outra vez naquilo.
E é como qualquer outra relação, e isso é um impulso da nossa humanidade realmente. Nós temos um instinto de autopreservação. Então, quando você foi ferido de alguma forma, muito provável que você não vai querer corrigir, que você não vai querer repetir aquela mesma coisa. Se eu botar o dedo na tomada e perceber que dá choque, eu não vou colocar o dedo na tomada mais porque eu tenho medo do choque. E a gente acaba, de alguma maneira, sentindo medo de se relacionar outra vez e de se entregar outra vez. E isso vai colocando a gente cada vez mais para dentro de casa para buscar a Deus em solitude, em família, família nuclear. Uhum. A gente precisa da comunhão da igreja. A gente precisa. E o que eu encorajo as pessoas tem muita igreja assim, do jeito que a gente está falando. Uhum. Déspota, com lideranças ruins, com um cara que é lobo, né? O cara que é usurpador, o cara que é um tirano, que ele enxerga a igreja como um negócio, vira um negócio de família, ele está treinando o filho dele para assumir o lugar dele. Tem um monte de igreja que é assim, um monte. Mas eu não quero desanimar você, porque também tem igrejas de pessoas que amam a Jesus e que estão buscando a Jesus de todo o coração. E é com essas pessoas que você precisa se envolver. É no meio deles que você precisa estar. Essa igreja vai acolher você e a sua família. Vai acolher você, vai acolher o esposo, a esposa, os filhos e vai cuidar de vocês. Lá vai ter um cara, muito provavelmente, que vai ajudar vocês e vai pastorear vocês verdadeiramente. Não oferecendo para vocês respostas, mas ajudando vocês a fazerem as perguntas certas, para que vocês encontrem as respostas da sua jornada. Você vai encontrar irmãos que vão estender as mãos para você quando você estiver caminhando no vale da sombra da morte. Não irmãos que vão apontar o dedo para você e julgar e condenar você e disciplinar você, mas pessoas que vão estar com você no caminho. Isso existe. Isso não é utopia. É que é muito comum que essas igrejas não estejam na mídia e nem na moda. Porque isso não dá mídia e nem moda. Isso acontece. Eu conheço igrejas assim. Eu conheço algumas igrejas assim. Então não desistam de procurar, procurem, estejam em comunhão, faça parte da igreja. Eu sei que o momento, às vezes, você precisa dar alguns passos para trás, retomar o fôlego, ficar em casa, se curar de repente de alguma coisa, mas não desista de procurar uma igreja sadia e de fazer parte dela. Elas existem e você pode entrar, você vai ter lugar à mesa e você vai receber cuidado e atenção que você precisa. Como identificar uma igreja sadia? Tá aí. Eu acho que é tudo isso que a gente está falando aqui. Você tem que entrar e ir avaliando. Você tem que entrar. Você tem que avaliar. Sim. É isso. Você tem que entrar e perceber. Ficar fora também não dá. A igreja precisa ser bíblica. Parece que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A igreja precisa ser bíblica. A igreja precisa... quando eu digo que a igreja precisa ser bíblica, significa que essa igreja ela faz exposição da palavra de Deus e vai ensinar você a refletir na palavra de Deus. Cara, vamos ser sinceros. A gente vai assistir Netflix, a gente fica 2 horas vendo um filme, e aí você vai pra igreja e o cara ele quer pregar 10 minutos, 15 minutos, porque ele tem medo de enjoar as pessoas, ele tem medo de perder a atenção das pessoas. A gente precisa meditar na palavra. Esses dias eu preguei pro pessoal sobre Esdras. Esdras, depois da edificação do templo, da construção do templo, depois da edificação dos muros lá por Neemias, o Esdras ele chega e a Bíblia vai dizer que ele abre as escrituras, ele abre o Pentateuco e ele começa a sua leitura às 6 da manhã e ele termina a leitura ao meio-dia, e das 6 da manhã ao meio-dia, quando ele termina a leitura, todas as pessoas estão em prantos, todas as pessoas estão chorando, todas as pessoas estão ali entregues. E por que isso tudo? Porque é a palavra de Deus que está sendo abordada. Então, olha isso, encontre uma igreja bíblica, uma igreja que preza a palavra de Deus, a pregação, a exposição da palavra de Deus. Encontre uma igreja em que você possa encontrar na liderança pessoas comuns, pessoas que se confundem no meio das outras pessoas. Não tenta buscar a igreja daquele cara que, sabe... Do rei. O do rei, do cara que se destaca, do cara que ele tem uma roupa diferente, um carro diferente, mora num lugar diferente. E nada contra, se o cara quiser isso, é o problema dele. Eu tô só te dando uma dica. E se você não quiser ouvir também, não tem problema. Mas assim, tenta olhar ali e falar, cara, o pastor é amigo das pessoas aqui.
O pastor conversa com todo mundo. Cara, tem gente que me critica porque eu sou amigo da igreja. Eu tenho amigos de ministério que me criticam porque eu sou amigo das pessoas da igreja. Você dá muita liberdade pra esse pessoal. Os caras te tratam como amigo. Fala, que bom. Fala, porque é assim que eu quero ser tratado. Eu não quero ser tratado como rei deles, como sacerdote deles. O nosso pastor é Jesus. Eu quero que eles me tratem como amigos. E não tem desrespeito, porque eu não desrespeito a eles, eles não me desrespeitam, mas nós somos amigos. Então tenta encontrar uma igreja em que o pastor é amigo das pessoas, em que as pessoas o conhecem e ele conhece aquelas pessoas. Tenta encontrar uma igreja em que as decisões da igreja não são hierarquizadas ou monopolizadas por um dono, por um cara que ele decide, ele é o Senhor. Essa igreja é episcopal, essa igreja tem um papa, não tem um pastor, porque é ele que manda, é ele que dá a palavra. Tenta encontrar uma igreja que tem o seu modelo de gestão congregacional, que tem o seu modelo de gestão por presbitério, uma igreja que compartilha decisões. Comunidade que toma decisão junto. E não que tem um cara que decide tudo por todo mundo e ele diz como é que vai ser, para onde vai e acabou. Unilateral e totalitário. É totalitário, isso é despotismo. Então, você olhando por esses vieses, você vai conseguir encontrar uma igreja saudável. E aí você ora a Deus e Deus também vai conduzir você por esse caminho. Tem uma pergunta, duas do Instagram aqui, vou colocar a primeira. Que o Lico San tá pedindo a sua opinião. Minha namorada foi afastada do grupo de louvor pelo fato de dormir na minha casa sem sermos casados. Isso tem me deixado bem preocupado e desmotivado. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, pastor. Lico San. Lico, assim, eu vejo por dois vieses aí, né? Dois ângulos de visão. Primeiro, assim, se a sua namorada ela está no palco, o palco tem holofote. E quando você coloca uma pessoa embaixo do holofote, aquela pessoa significa que não é só o que ela canta, mas também o que ela vive, o que ela faz, está em evidência. Então, a gente que participa do palco, a gente precisa ter alguns cuidados extras. Porque, tudo bem, ela dormiu na sua casa e eu tô acreditando em você que não rolou nada. Beleza, vocês estão buscando em Deus, em santidade, boa. Mas isso vai ser um testemunho para a juventude da tua igreja, por exemplo. O menino lá vai falar, poxa, mas que legal, posso levar minha namorada para dormir em casa comigo. De repente eles não vão ter o mesmo cuidado que você de busca por santidade. Talvez você fala, cara, mas isso é muito injusto. Não, eu tô falando para você que tá ali no palco e tem um holofote em cima de você. Porque o holofote está iluminando as tuas ações. Então você precisa ter um cuidado extra. Agora, eu particularmente, eu gosto de tratar isso de outra maneira. Eu não gosto de tratar isso excluindo as pessoas ou afastando as pessoas das suas atividades. Eu acho que quando você fala em disciplina, disciplina não é punição. Disciplina é ensino. Ensinar. Disciplinar é ensinar. Então disciplinar é você pegar a pessoa e colocar do teu lado e explicar para ela os motivos. E falar, ó, fulana, é o seguinte, não é legal a gente fazer isso. E eu não estou dizendo se é um problema ou não, eu estou dizendo que não é legal, pelo que a gente ensina aqui, não é legal a gente fazer isso porque nós vamos passar uma mensagem de repente para alguém que não vai ter um discernimento correto e essa pessoa pode entender de outra forma. E a gente precisa ser muito assertivo na nossa comunicação, principalmente hoje. Então, eu gostaria de fazer esse combinado com você. Sim, conversa, conduz. O problema é que, assim, aconteceu alguma coisa na igreja, a gente vai lá e afasta o cara e dane-se. O cara fica lá de banco, você tá 3 meses de banco, tá aqui, ó, pá, vai lá. E é isso. E a gente chama isso de disciplina. Isso não é disciplina, isso é punição. Porque o cara vai ficar 3 meses ali isolado, sozinho. Daqui 3 meses ele volta, não aprendeu absolutamente nada, tá com o coração revoltado, esfriou o coração, porque você joga o cara pra longe, você afasta o cara 6 meses, 1 ano, sei lá o que vai acontecer. E ao invés de você se aproximar dele. Então, se o cara tá fazendo alguma coisa, e aí já não é nem esse caso mais específico, mas qualquer outro caso, se o cara cometeu algum pecado e tá fazendo alguma coisa ruim, errada, ele precisa de você mais perto e não mais longe. Eu não acredito que aí o cara fica doente e a gente joga ele fora. Exclui o cara. Manda ele pra fora. Não, traz ele pra perto. Que era ali que ele poderia errar e ter pessoas. Sim. Então, exatamente. O lugar mais seguro pra você cometer erros deveria ser
O lugar mais seguro para você cometer erros é na igreja. A pessoa mais segura para você pecar contra é contra a gente aqui. Porque eu sei que se eu pecar contra você, você vai me perdoar. Você conhece Jesus, Jesus te perdoou. Vai pra grupo. Nossa, Vai galera, pensando. que legal, mano. Vários comentários aí. Obrigado a todos que estão participando, viu, gente? Top Eu vou mesmo. Obrigado, né, por participarem. Tem vários Eu vou comentários ler aí. um aqui da Lê aí. Carla 2405. A Carla diz assim: paz, Nome irmãos, bonito, boa viu, noite. Carla? Nome bonito. Ah, Nome da minha querida esposa. tá bom, pensei que era 2405 o sobrenome. Tô zoando. Paz, irmãos, boa noite. Que bênção esse podcast. Eu não dei o dízimo esse mês. Ó o devorador, já tô sentindo o cheiro. Eu não dei meu dízimo esse mês passado devido a alguns acontecimentos. E o pastor disse que eu estou me desviando. Ô, Jesus. Ô, Carla, obrigado, porque É. essa aí foi, ó. Manda pra mim seu dízimo, irmã. Que daí você vai estar na Ô, benção. mano. Aí o pastor falou que você tá se desviando. Eu não acredito. Carla, desviando. Pecadora. Manda pra mim o dízimo. Vou te passar meu pix. Céu. Olha, Vou orar por você. A gente já falou aqui algumas vezes, e se você quiser saber mais sobre isso, sobre o dízimo, a gente tem vários episódios aqui que nós já conversamos abertamente muito Eu acho que sobre é o esse 19, assunto. Eu acho que é o 19. 19? Eu acho que foram vários episódios, né, que a gente acabou 19, eu pincelando acho que sobre foi, isso. é. Mas enfim, tem alguns episódios aí. É bom, assiste todos. Se você tiver na dúvida, assiste todos. Você vai encontrar sobre o dízimo lá. Aham. O dízimo é uma prática veterotestamentária. O dízimo não é uma prática neotestamentária. O dízimo é a manutenção do templo e do sacerdote para a tribo de Levi, que na distribuição de terras, quando eles herdam a terra de Canaã, eles não recebem uma terra e vão viver a partir do sacerdócio. Então é estipulado uma lei para que cada uma das tribos contribua com a 10ª parte da sua colheita, dos seus animais, etc., para sustentar a tribo de Levi. E quando a gente chega em Jesus, você não vai ver isso sendo replicado, essa prática sendo replicada. E é claro, aí você fala, mas como então que a igreja se sustenta? A igreja se sustenta com doações voluntárias. É voluntariedade. É o apóstolo Paulo dizendo, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o Malaquias não é o santo padroeiro da igreja evangélica. Ponto. Dito isso, Carla, você não está se desviando da igreja ou você não está esfriando a sua fé porque você teve contratempos na sua vida ou de repente até porque você se planejou mal financeiramente. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, absolutamente nada a ver. E aí, em alguns casos, eu não sei qual é o contexto, mas em alguns casos o lance é muito mais simples. De repente o cara mesmo que não sabe sobre isso. E aí ele conecta a sua entrega a sua entrega de 10% como sendo um termômetro para a sua espiritualidade. Bom, se o cara dá dízimo, quer dizer que ele está engajado na igreja. Se ele está engajado na igreja, quer dizer que ele está bem espiritualmente. Olha, eu vou dizer para você que eu já participei de igrejas em comunidade que os traficantes davam dízimo. E aí significa o quê? Que a espiritualidade do cara tá jóia? Esse é o termômetro? É assim que você mede a espiritualidade das pessoas? E eu já participei de igrejas de pessoas extremamente engajadas, que amam a Deus e não tinham condições de contribuir. E aí você vai falar que o cara não é de Deus, ele está esfriando e ele está... Não. Uma coisa não tem nada... O termômetro da nossa comunhão com Deus não é a quantidade de dinheiro que a gente põe na mesa. Desculpa aí, mas tem coisa muito mais importante do que isso. Inclusive tem um comentário muito bom aqui da Ana Kátia, que ela fala assim, Malaquias, o temido. O temido. Malaquias, o temido. Isso é bom. Muito legal. Isso dá um livro, viu? Isso dá um livro. Verdade. O Newton Pereira Verdade. fala assim, boa noite a todos, grande abraço para meu amigo Pastor Rodrigo. Opa, tamo junto. E um amigo meu se desligou de uma religião, abriu uma também, mas na época o tal pastor presidente disse que ele saiu sob maldição. Sou maldição. E algum tempo depois, o pastor presidente fechou a dele e o maldito continuou. fluindo. Valeu, Newton. Da hora, Newton. Top. Cara, esse lance, eu não sei de onde a gente tirou esse lance de sair por aí, em nome de Jesus, amaldiçoando as pessoas.
Eu não sei como, de verdade, aí me ajudem, por favor. Porque eu não sei como que as pessoas encontram um vínculo com o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem uma representatividade pra gente. E se você conhece ainda que pouco o Evangelho, o nome de Jesus tem uma representatividade pra gente muito, muito clara. Como que você consegue pegar o nome de Jesus para amaldiçoar alguma coisa? Uau, Como que você consegue pegar o nome de Jesus para maldizer alguma coisa? pode crer. Não- Que é as orações contrárias lá do começo, né? Pode não, crer. não tem nexo nenhum, não tem lógica. Deixa eu falar algo aqui. Maicon Gomes, vou ler seu comentário aqui já já. Porque a preocupação do Maicon aqui tem a ver com o que eu vou falar também. Ó. Por exemplo, pastor, o senhor está abrindo os olhos das pessoas e elas percebem que estão sendo enganadas. E aí, não está gerando mais desigrejados? Aí eu vou entrar... Posso terminar? Você vai falar... Calma. Tá. Aí é o seguinte, o que está acontecendo? Eu pude acompanhar um podcast aí de um rapaz e participou um pastor lá totalmente liberalista. Inclusive é um pastor que aceita a questão da liberação Das drogas. E aí, essa galera que se sente excluída dentro da igreja está se aproximando desse cara porque aceita né, eles como são, entendeu? Então, o que ele está falando aqui? A galera sai das igrejas, fica desigrejado porque estão procurando ser aceitos em algum lugar. Aí se levanta um pastor totalmente liberalista que fala, não, você pode fazer tudo porque Jesus já pagou o preço lá na cruz e você já está perdoado e você já está salvo. Então, de repente, essa é a preocupação que ele está demonstrando aqui e ele quer saber a sua opinião sobre isso. Boa. E essa preocupação é muito legítima. Sim. Eu acho que o que difere bastante os comentários que a gente está fazendo aqui é porque é o seguinte, nós três que estamos aqui, nós fazemos parte da igreja. A gente não está criticando do lado de fora. Certo, é verdade. Nós estamos criticando uma realidade nossa. A gente vive isso. O que a gente está compartilhando aqui com vocês é o que a gente vive todos os dias. Eu vivo isso na minha realidade há 18 anos. Eu sou pastor de uma igreja local há 18 anos. E eu vivo isso na minha realidade há metade da minha vida. Eu tenho 36, então há 18 anos eu vivo essa mesma realidade. Eu não estou te falando para desistir da igreja, eu não estou te desestimulando a sair da igreja, eu não estou convencendo você que saia da igreja e vai viver com Jesus na sua casa, com a sua família. E lá vocês vão ser felizes. Nós estamos falando de uma coisa que a gente está vivendo aqui. Eu estou do lado de dentro. Eu estou encontrando essas mesmas... É que a gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que está tudo bem só para as pessoas permanecerem aqui dentro e permanecerem assim como estão. Não adianta. Porque de verdade, cara, se você está... E a gente tem chegado a essa conclusão. A gente que tem esse viés e está estudando, se envolvendo com teologia reformada, se envolvendo com esse viés teológico. As igrejas reformadas históricas, por exemplo, elas já não recebem mais como transferência irmãos oriundos de igrejas neopentecostais. Eles não recebem. Porque imagina, quando eu falo de igrejas históricas, eu estou falando de igreja batista, de igreja presbiteriana, de igreja metodista, algumas Assembleias de Deus, algumas, com bastante aspas. Quando vem um irmão de uma igreja neopentecostal, de uma igreja dessas que a gente está falando aqui, dessa cosmovisão, desse método, dessa forma do apóstolo fulano de tal, do Beltrano, quando eles chegam nessa igreja reformada, a postura que nós estamos tendo agora é o seguinte, cara, agora que você chegou aqui, eu vou discipular você e eu vou batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando você os primeiros passos, porque aquilo que você viu lá não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Você participou durante muito tempo de uma seita maligna que trouxe para você ideias deturpadas a respeito de Deus e do Evangelho e da sua missão. Então, agora que você está vindo para cá, nós vamos ensinar para você a respeito do Evangelho de Jesus e nós vamos começar tudo de novo. Não se aceita mais como transferência. Antes tinha esse lance, né? Você vai sair da igreja, você pega uma carta de transferência e vai para outra igreja, uma recomendação. Não, se você vem de uma igreja neopentecostal, não tem recomendação porque você não é crente. Você precisa se converter. Aquilo que você ouviu lá não tem nada a ver com o Evangelho. E aí, eu tenho uma crítica a essa forma de agir. Eu acho que ela é muito radical. Mas
em contrapartida, eu olho para o movimento neopentecostal e eu converso com algumas pessoas do neopentecostalismo e, cara, assim, de verdade, não tem, em muitos casos, absolutamente nada a ver com o evangelho. Não tem. É outra coisa. É outra religião. Podia ter até outro nome, inclusive. Podia ter outra característica que não fosse religião evangélica, religião cristã. Porque não tem nada a ver. É uma filosofia só. Algumas com uma característica, inclusive, de seitas mesmo. De seita, com um líder supremo e que você segue aquele cara. Se você faz parte de uma igreja que está ali o tempo inteiro estimulando você a se submeter a uma cobertura espiritual que não é de Jesus, cara, você está fora da palavra. Você está fora do evangelho. Você está fora do ensino de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O mediador não é aquele cara que sobe no púlpito todo dia para falar com você. Ele não faz mediação entre você e Deus. Jesus é claro quando ele diz, pelo fruto se conhece a árvore. Fruto bom, árvore boa. Simples assim. E aí você vai conversar, Ney, com muitas pessoas que estão nessa vertente e, cara, em alguns casos você fala assim, cara, vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo, assim? Vamos derrubar tudo isso? Sabe quando Jesus conta a parábola do construtor? Ele fala, um cara era sábio, um cara era tolo. O cara sábio construiu a casa sobre a rocha, o tolo sobre a areia. E o que construiu a casa sobre a areia, qual que é a única coisa que pode acontecer com aquela casa? É cair. Não tem outra alternativa. Ela precisa cair. Porque se ela não cair, você vai ter que segurar ela nas costas, você vai ter que levar aquilo no braço, você vai despender uma energia que você não tem. Verdade. Porque é muito pesado, não tem alicerce. Não está pautado no evangelho, é uma religião não evangélica. E isso é muito tenso, isso é muito tenebroso. Então o que a gente está fazendo aqui não é estimulando as pessoas a saírem da igreja. A gente está estimulando aqui as pessoas a voltarem para a igreja, a saírem dessas pseudo-igrejas de dono que viraram negócio, que só se fala em prosperidade, que só se fala em dinheiro, que só se fala em bem-estar, mas que não fala de Jesus, do evangelho, da cruz de Cristo. Só se fala sobre isso, só se fala sobre se dar bem, só se fala sobre ser feliz e alcançar aquilo que você deseja. Isso não é uma igreja usada por Deus, isso é uma igreja que usa Deus. E que fala em nome de Deus aquilo que Deus não disse. E aí eu vou estimular você a permanecer num troço desse? E desculpa, com todo respeito, sai correndo dali, cara. Sai dela, povo meu. Porque isso não é de Jesus. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não está fundamentado nos ensinos de Jesus. Isso é do diabo. Sai desse negócio. Isso é triste dizer, mas isso é do diabo. Sai desse negócio e vem para a igreja de Jesus. É isso que a gente está estimulando as pessoas a fazerem. Então, a gente não está estimulando as pessoas a ficarem desigrejadas. Eu não acho saudável. Eu tenho uma crítica contra você ficar desigrejado. Uhum. Eu acho que você tem que viver em comunidade, você tem que viver em comunhão. É isso que a Bíblia ensina a gente. Uhum. E também diz assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando você busca, você encontra. Inclusive, o Michael, quando o Boni leu, eu pensei que ele ia falar esse comentário dele lá em cima, que ele falou... Ei, pastor, existe salvação para os desigrejados? Me responda com sim ou não. E eu achei interessante, porque... Não quer que você explicar, não. É sim, sim, não, não. Fala comigo em box que você vai ver. Eu tô brincando, fala aí, pastor. Não, eu acho que não cabe sim ou não. Não cabe sim ou não. Para perguntas complexas, respostas simples ou simplistas dificultam o entendimento. A vida não é preto e branco. Tem uns tons de cinza aí. Não precisa ser 50, mas tem os tons de cinza. Então, mas no aí. caso eu pensei em devolver a pergunta para ele dizendo, você tem Cristo ou não? Porque a questão é bem essa. Porque se você tem Jesus, por exemplo, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. E na sequência, você poderia pensar assim, você está se parecendo com Jesus? Aí é a pergunta, sim ou não? Tá ligado? Só... E eu posso incrementar essa sua pergunta? Você está sendo Jesus na vida de alguém? Perfeito. Você está sendo Cristo para alguém? Porque a vida em comunidade é para isso.
A vida da comunidade é para que a multiplicidade dos dons na multiforme graça de Deus se manifeste entre nós para poder expandir a nossa cosmovisão, para que cada vez eu enxergue mais pessoas e mais humanidade nas pessoas. E cada vez eu consiga contribuir mais para essas pessoas, sendo para elas a luz do Evangelho, sendo para elas as características de Deus materializadas, encarnadas. Poxa, o apóstolo João vai dizer que Jesus é o verbo que se fez carne. O que é o verbo que se fez carne? É aquilo que as pessoas ouviam e agora as pessoas veem. E aí a pergunta é, você é o verbo que se fez carne? Você é a voz de Deus materializada? Você compartilha as virtudes de Deus onde você for? E a minha pergunta para as pessoas que estão desigrejadas é por que, cara? Por quê? Porque você foi ferido na comunhão? É isso que acontece quando a gente está envolvido com outras pessoas. Nós vamos ser feridos. Somos humanos e falhos. Sim. Pastor, posso dar um depoimento aqui rapidinho? Pode. Porque assim, eu entendo a dor de todo mundo, eu passei por isso aqui também. O Boni passou, passamos. Mas só para vocês terem uma ideia, toda quarta-feira eu dou oficina lá de rimas, poesia e composição. Lá na rua de baixo lá do meu bairro, uma área muito carente. E eu identifico os talentos dos meninos, da comunidade lá e tal. E no final da aula, um dos monitores lá, que acompanha muito de perto, ele me deu esse depoimento. Eu identifiquei um talento no menino e ele falou assim, Ney, você não sabe como é que é a vida desse cara. E eu juntei eles para orar, tinha uns 20 alunos mais ou menos. Alguém tem pedido de oração? 3 deles disseram assim, eu queria orar pelo meu pai que tá preso. Já começa daí. Um dos meninos falou assim, ele mora, o barraquinho dele é parede com cemitério. São 4 filhos. A mãe é viciada. Ele é o mais velho com 10 anos. A mãe fala pra ele ir na biqueira comprar o pino. E o moleque chegou aloprado, jogou os pinos fora, tomou um couro quando chegou em casa e chegou na igreja aloprado. Deus não existe. Tá ligado, pastor, que eu tô falando? Cadê Deus, mano? Cadê Deus? Eu tô falando isso, é real, tá? Se você quiser colar comigo, porque às vezes é assim, mano. A gente fica falando, sofrer um abuso espiritual. Mas na moral também, tem um monte de crente, mano, que ele gosta de nomenclatura. Ele gosta de ser chamado disso, daquilo outro. Ele quer, mano. Mas, assim como esses desigrejados, a palavra de Deus é muito clara quando diz assim, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mano, tem trampo pra caramba. Como é que eu vou ser Jesus na vida desses meninos? É um trampo voluntário na igreja, meu chegado. Vou falar bem assim mesmo. É um trampo voluntário, tá? Se o pastor não quer ir lá, alguém quer. Acredite. E tem trampo. Rua São Carlos, número 77, Missão Urbana. Cola com a gente. Gente, assim, ó, dessa mesma família, o menino tem 10 anos. A filha de 6, a mãe se prostitui lá nos caminhão e leva diversos namorados pra casa, a menina vê tudo. E às vezes ela fica do lado de fora do caminhão, enquanto a mãe faz um programa. E depois volta. Qual é a cabeça dessas crianças, mano? Tá ligado? A gente tá falando de abuso espiritual e firmeza total. Mas a palavra também é muito clara. Examinar as escrituras, porque são delas que de mim testificam. E quando a palavra diz, meu povo peca por falta de conhecimento, e assim como os irmãos de Bereia, lá em Tessalonicenses está escrito, a gente tem que examinar as escrituras e conferir com o que o pastor tá falando. Isso é de Deus? Não é? É a nossa responsa. Uhum. Cara, é muito... Ouvir esse tipo de testemunho, eu acho que é extremamente importante para ver se desperta a gente. Sim. Se desperta a gente pro seguinte, cara, a missão é nossa. A missão é nossa. Poxa, se a gente está anunciando o reino de Deus e a sua justiça, por que a gente está aqui testemunhando tantas injustiças? E a gente está falando isso, nós estamos na cidade de Osasco, e a cidade de Osasco é a cidade que mais tem igrejas por metro quadrado no estado de São Paulo. E aí? E aí quando esse garoto vai para a igreja, cara, é muito provável que na maior parte das igrejas ele não vai ter acesso, ele não tem entrada, porque ele vai ser barrado na porta já. Ele vai ser pré-julgado na entrada. Porque a gente gosta de apontar o dedo, cara.
a gente gosta de mostrar o defeito dos outros, a falha dos outros, e a gente dificilmente olha pra gente. E isso, pra mim, isso é uma falta de um encontro real mesmo com Deus. Eu gosto muito de fazer essa reflexão do profeta Isaías. Como um profeta, né, ele passa a sua jornada de vida apontando o dedo para as pessoas e dizendo: ai de ti e ai de ti. E, bom, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai dizer: os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor. Aí ele muda o discurso. Aí ele não fala mais ai de ti. Aí ele fala ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Rei. Então, cara, a gente tá olhando pros outros e ai de ti, cara, assim, é isso. A igreja é isso, a gente tá chamando as pessoas para isso. Para que as pessoas tomem consciência. O papel da igreja é conscientizar você e mostrar para você a luz do Evangelho de Jesus, para que você comece a ver aquilo que é invisível para outras pessoas. Para que você passe a ver aquilo que é invisível para o resto do mundo. E um garoto desse é invisível, cara. Um garoto desse é estatística. E se ninguém fizer nada por ele, nada será feito. E amanhã ou depois, sabe o que a gente vai fazer? Isso é o que me dói demais. Amanhã ou depois, quando esse garoto tiver maior, e aí ele muito provável não vai estudar. E muito provável, porque ele não vai estudar, ele não vai trabalhar. E muito provável que como ele não vai trabalhar, ele, bom, precisa comer, precisa se alimentar, precisa fazer alguma coisa. E quem vai dar oportunidade pra ele, muito provavelmente vai ser o mundo do crime. E aí quando esse garoto vai fazer um assalto na rua, aí você como crente vai levantar a bandeira que bandido bom é bandido morto, porque você é um imbecil. Play. Cola com a gente, porque tem trampo, mano. Cola com a gente. E é só pra responder, o seu trampo voluntário, ele é muito, muito importante. Então encontre uma igreja que tem esse tipo de compromisso, que abra sua mente e sempre vai ter alguém pra você estender a mão, cara. Real assim, sabe? Faça diferença na vida de outra pessoa. Não da do rei aí que a gente citou. O rei já tem a coroa dele, o tapete vermelho, o cara já flutua, tá ligado? E tem gente que precisa mesmo. A parábola do bom samaritano, né, pastor? Quem é o seu próximo, né? Eu perdi a estribeira de novo aqui, ó, pronto. Eu tô bem emocionado com tudo que a gente tá ouvindo aqui, lendo os comentários, como... E ele chegou pra mim e falou assim, ó pra você ver como é a inocência da criança, né? Eu dando uma aula, e eu não vi esse menino depois que o cara me falou. Mas ele falou assim, ei professor, onde eu arrumo uma touca dessa aí pra eu ficar igual um MC mesmo, pá, estiloso. O detalhe que a nossa oficina lá vai das 7 até as 9, 7h30 até as 9. Ele ainda tava com a roupa da escola, de manhã. Ó, tá entendendo o que eu tô falando? E aí, um menino talentoso, você via que ele era participativo, tudo. Eu não consegui... a pureza da criança, né, mano? Porque no meio do lixão nasce flor, que nem diz o poeta Mano Brown. Pois é. Finalizou aí, gente? O horário? Tá indo do horário aí, Gabriel? Já era? Isso aqui é de sim ou de não? É. Dá pra finalizar aí. Legal. E a gente continua semana que vem nesse assunto. Pô, seria bom. Galera, a gente quer agradecer a todos vocês pela participação. Aí, ô Marco, perdão não responder sua pergunta aí do jeito que você queria, mas eu acho que a resposta ficou pra você também pensar no caso, né? Ou vai inbox lá no pastor que ele qual a responde. sua resposta, né? A gente quer... Cara, acho que foi um dos podcasts de maior comentário aqui. Cara, é isso, mano. Eu só quero agradecer a todo mundo. Tamo junto e semana que vem é nóis. Valeu. Vamos seguir falando do mesmo assunto semana que vem? Sim, Pode mano. ser? Sim, mano. Que eu acho que tem... Sim. Pano pra conversa. manga. Eu concordo. Bora, eu concordo. Então já se programa aí sexta-feira que vem, a partir das 21 horas. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui, abuso espiritual. Eu acho que é um assunto muito quente, porque é um assunto que a gente está assistindo agora. A gente está vendo se desenvolver diante dos nossos olhos em muitos cenários. Então é bom. Bora lá. É um assunto que me deixa um pouco mais assim, Assim que é bom. aflorado, mas Assim que é bom. vamos lá. Foi benção. Pessoal, um bom final de semana. Deus abençoe. Tamo juntão.
É desse jeito. Valeu, galera. É isso aí, Até valeu. semana que vem. Tamo junto.